Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Polacco, farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia. Estaremos falando hoje sobre manejo de fármacos trombolíticos e anticoagulantes na prática clínica farmacêutica. Os pontos que nós vamos abordar é a farmácia clínica e o consultório farmacêutico dentro desse contexto de anticoagulação, a farmacoterapia do sistema hematopoético e também o manejo de fármacos trombolíticos e anticoagulantes na prática farmacêutica clínica. É importante mencionar que o tromboembolismo venoso, ou TEV, está entre as principais causas de mortes por doenças cardiovasculares no mundo, atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral. O TEV possui espectro de apresentação que vai desde a trombose venosa profunda até o tromboembolismo pulmonar agudo, de acordo com a gravidade crescente de acometimento, sendo seu tratamento baseado na anticoagulação plena dos pacientes. Há muitas décadas, sabe que a anticoagulação interfere diretamente na mortalidade associada ao TEV. Mais recentemente, também, o tromboembolismo venoso e o próprio tromboembolismo pulmonar agudo estão relacionados também a doenças infectocontagiosas como a própria Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2. Até o início desse século, a terapia anticoagulante se baseava no uso da heparina, em suas formas não fracionada ou de baixo peso molecular, e de antagonistas de vitamina K, principalmente a varfarina. Ao longo das últimas décadas, foram desenvolvidas novas classes de medicamentos anticoagulantes, inibidores do fator 10A e inibidores diretos da trombina, que mudaram significantemente o arsenal terapêutico do TEV, em função de suas características de eficácia e segurança, em relação ao tratamento convencional. Pois bem, o tromboembolismo venoso, TEV, é a terceira causa de mortalidade cardiovascular no mundo. Atrás apenas do infarto do miocárdio e do acidente vascular cerebral, afetando pacientes de diversas populações, inclusive a pediátrica. A TVP, trombose venosa profunda, é a manifestação mais prevalente de TEV, e a sua forma mais grave é o tromboembolismo pulmonar, TEP, agudo. Em ambas as situações, o tratamento principal consiste em anticoagulação plena e visa basicamente a redução da recorrência da TEV. O que é importante pesar na terapia antitrombótica? E, nesse contexto, é importante estratificar os riscos de AVC e de sangramento maior. Então, de um lado, nós temos o AVC, o risco de AVC, e de outro lado, o risco de sangramento, relacionados com a isquemia cerebral e o AVC hemorrágico. A anticoagulação clássica, nós podemos dizer que o American College of Chest Physicians, a CCP, recomenda para fins didáticos a divisão dos períodos de tratamento de TEV em 3. Primeiro, um período inicial, a partir do diagnóstico até o 7º dia, no qual é classicamente empregado um anticoagulante endovenoso, a heparina não fracionada, ou subcutâneo, a enoxaparina, a nadroparina, a dalteparina, a tinzaparina ou fandaparinux. Um período chamado de longa duração, na qual ocorre a transição da terapia IV subcutânea para a terapia oral, devendo essa ser mantida por pelo menos 3 meses. As drogas mais estudadas nessas condições são os antagonistas da vitamina K, sendo a varfarina a principal representante dessa categoria de medicamentos. Após 3 meses, ao final do período de longa duração, haveria a reavaliação da necessidade da manutenção da terapia anticoagulante, por um período chamado agora de prolongado, a ser mantido enquanto benefício da anticoagulação, que é baseado na prevenção da recorrência de TEV, superar o potencial prejuízo, que é principalmente o risco de sangramento. O tratamento do período inicial pode ser feito da seguinte maneira: a anticoagulação na fase aguda, heparina não fracionada em bolos de 80 unidades por quilo EV, ou por bomba de infusão 18 unidades por quilo por hora, e fazer um coagulograma de 6 em 6 horas e manter o TTPA entre 46 e 70 segundos. No caso da heparina de baixo peso molecular, o HBPM, que é a sigla mais comumente usada, nós temos aí as opções
da enoxaparina, 1,5 miligrama por quilograma subcutâneo, uma vez ao dia, e as demais aí também mencionadas aí, né, neste slide que vocês podem observar. Em relação à varfarina, ela é um antagonista de vitamina K, o nome comercial mais conhecido é o Marevan. As apresentações são 2,5, 5 e 7,5 miligramas. Ela atua inibindo a síntese de fatores de coagulação dependentes da vitamina K, incluindo os fatores 2, 7, 9 e 10, e as proteínas anticoagulantes C e S. É indicado para a prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso, na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com próteses de válvulas cardíacas ou fibrilação atrial e na prevenção do acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico, que é a forma mais utilizada e mais recente, do infarto agudo do miocárdio e da recorrência do infarto. Os anticoagulantes orais também estão indicados na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com doença valvular cardíaca. A meia-vida terminal da varfarina após uma dose única é aproximadamente uma semana. No entanto, a meia-vida efetiva varia de 20 a 60 horas, com uma média de aproximadamente 40 horas. Algumas contraindicações da varfarina. Durante as 24 horas, primeiras 24 horas ou após cirurgia ou parto, gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, devido à possibilidade de má formação fetal, pois ele é classificado como classe X. A administração a gestantes em estágios mais avançados está associada à hemorragia fetal e aumento na taxa de aborto. Também contraindicado em aborto completo, doenças hepáticas ou renais graves, quadros hemorrágicos, hipertensão arterial grave não controlada, endocardite bacteriana, aneurisma cerebral ou aórtico, hemofilia, doença ulcerativa ativa do trato gastrointestinal e feridas ulcerativas abertas, e também hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da forma. Posologia, dosagem inicial, recomenda-se que a terapia com Marevan seja iniciada com uma dose de 2,5 a 5 miligramas ao dia, com ajustes posológicos baseados nos resultados de TP/RNI. Para manutenção, na maioria dos pacientes, a resposta é satisfatoriamente mantida com uma dose de 2,5 a 10 miligramas ao dia. A flexibilidade da dosagem pode ser obtida partindo seus comprimidos ao meio, no caso de formas farmacêuticas sulcadas. No caso da dose ser esquecida ou ser perdida, o efeito do anticoagulante persiste por mais de 24 horas. Caso o paciente esqueça de tomar a dose prescrita no horário marcado, essa deve ser tomada assim que possível no mesmo dia. No dia seguinte, a dose esquecida não deve ser adicionalmente ingerida e o tratamento deve ser seguido normalmente. A dose nunca deve ser duplicada. As reações adversas à varfarina nós podemos observar nesse quadro, até mencionei algumas delas, desordens do sistema linfático e sanguíneo, desordens endócrinas, cardíacas, oculares, gastrointestinais, hepatobiliares, do sistema imune, sistema nervoso, psiquiátricas, urinárias, e todas elas aqui, o tipo de reação adversa encontrada. Então, vocês podem observar, eu não vou ficar lendo uma por uma, mas como está numa videoaula, apenas dar uma pausa e observar com mais calma esta tabela aqui. Limitações do uso da varfarina. Dada a sua faixa terapêutica estreita, há necessidade de monitorização constante da sua ação, algo que nem sempre é factível. Dificuldade e custos relacionados à farmacocinética clínica e constante do INR. Menos de 5% dos pacientes têm nível ótimo de varfarina após a dose padrão. Então, é necessário realmente o acompanhamento, principalmente farmacêutico e clínico, juntamente com o médico, prescritor, para avaliar a necessidade de ajuste. O risco de sangramento, mesmo com INR normal de 2 a 3. Alto índice de interações medicamentosas e dietéticas. E quais são as características teóricas de um anticoagulante ideal? Então, nós vimos o anticoagulante oral padrão, o primeiro a ser lançado, que foi a varfarina. Agora nós vamos colocar o que seria o anticoagulante perfeito, ou o mais próximo dessa perfeição. Seria aquele administrado por via oral, rápido início de ação,
curta meia-vida para você poder controlar se você precisar de uma cirurgia de emergência, por exemplo. Seria rápido esperar a passagem do efeito. Larga margem terapêutica, o que garantiria, num risco de intoxicação, a sobrevida do paciente. Efeito terapêutico previsto com dose fixa ou baseado no peso corpóreo. Baixa interação medicamentosa ou dietética. E monitorização não exigida, mas possível, caso desejado. Farmacocinética bem estabelecida na presença de insuficiência renal ou hepática, pois muitos pacientes que têm distúrbios de coagulação possuem essas condições clínicas renais ou hepáticas. O efeito facilmente reversível na presença de sangramento e também ter uma análise farmacoeconômica custo-efetivo. Só mencionando agora entrando mais na parte farmacológica mesmo, os locais de ação dos anticoagulantes, só lembrando que nós temos a via intrínseca e a via extrínseca. A varfarina atuaria tanto na intrínseca como na extrínseca, na conversão do fator 9 para o fator 9A e também na conversão do fator 7 para o fator 7A, aqui no caso da via extrínseca. E também atuando na conversão do fator 10 para o fator 10A. E também na conversão da protrombina em trombina. Nós temos algumas drogas, como a da bigatrana, que atuaria aqui também nesse processo da conversão do fibrinogênio em fibrina. Então, aqui nós temos a cascata de anticoagulação com os locais de ação dos medicamentos anticoagulantes, principalmente. Em relação ao fator 10A. A ativação do fator 10A, do fator 10 ao fator 10A, por meio das vias intrínseca e extrínseca, desempenha um papel central na cascata da coagulação sanguínea. O fator 10A converte diretamente a protrombina em trombina por meio do complexo de protrombinase. E, finalmente, essa reação leva à formação do coágulo de fibrina e à ativação das plaquetas pela trombina. Uma molécula de fator 10A é capaz de gerar mais de 1000 moléculas de trombina devido à natureza amplificadora da cascata da coagulação. Além disso, a taxa de reação do fator 10A ligado à protrombinase aumenta 300.000 vezes em comparação à do fator 10A livre e causa uma descarga explosiva de geração de trombina. Falando agora um pouquinho da bigatrana, que é o medicamento Pradaxa do laboratório Boehringer, ele é um inibidor direto da trombina, ou fator 2. É uma medicação VO, ingerida na forma de prodroga, sem interação com a alimentação. Seu início de ação ocorre 2 horas após a administração e a sua meia-vida é de 12 a 17 horas. Como 80% da sua excreção é por via renal, seu uso é contraindicado em pacientes com clínica de creatinina menor do que 30 ml por minuto. Sua biodisponibilidade é de 3 a 7% da dose ingerida, e sendo que a da bigatrana causa dispepsia clinicamente relevante em 5 a 10% dos casos. E o uso concomitante de inibidor de bomba de próton reduz a absorção do fármaco em 20 a 30%. Então, é uma interação medicamentosa bastante importante. Alguns dados clínicos da dabigatrana. Apesar do dado de eventos coronarianos ter chamado a atenção nos estudos de longo prazo, assim como alguma dificuldade no perfil de eventos adversos, principalmente gastrointestinais, a dabigatrana provou ser uma alternativa viável, eficaz e potencialmente mais segura que a varfarina para o tratamento de TEV, tanto no período estendido quanto no período prolongado. Além disso, sugere-se cautela se a droga for utilizada em pacientes com história de insuficiência coronariana, dispepsia ou insuficiência renal. A dose recomendada para o tratamento de TEV com dabigatrana, após 5 dias de anticoagulação parenteral subcutânea, é 150 mg a cada 12 horas. Se o clínico de creatinina estimado for menor do que 30 ml por minuto, a dabigatrana está contraindicada. Pacientes com clínico de 30 a 50 ml por minuto, idade maior que 80 anos ou ainda aqueles que apresentarem alto risco hemorrágico devem utilizar a dose de 110 mg a cada 12 horas. Alguns dados em relação à dispensação. As apresentações disponíveis no mercado 75, 110 e 150 mg e as indicações do fabricante, prevenção de eventos tromboembólicos venosos em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica de grande porte.
Além disso, prevenção de acidente vascular cerebral, embolia sistêmica e redução de mortalidade vascular em pacientes com fibrilação atrial. Tratamento de trombose venosa profunda e ou embolia pulmonar agudas e prevenção de óbito relacionado em pacientes que foram tratados com anticoagulante parenteral por 5 a 10 dias. Também indicado para prevenção de TVP e ou embolia pulmonar recorrentes e óbito relacionado em pacientes que foram tratados previamente. Contraindicações. Este medicamento é contraindicado em casos de hipersensibilidade conhecida da bigatrana ou etixilato de dabigatrana ou alguns dos recipientes do produto. Insuficiência renal grave, clínica de creatinina menor do que 30 ml por minuto, como eu já havia mencionado, pois não há dados que apoiem o uso nesses pacientes. Manifestações hemorrágicas, também lesões de órgãos em risco de sangramento clinicamente significativo, inclusive AVC hemorrágico nos últimos 6 meses, e tratamento concomitante com cetoconazol sistêmico, além de pacientes com próteses de valvar cardíaca. Em relação à transição de tratamento, mudança de tratamento com Pradaxa para anticoagulante parenteral. Aguardar 12 horas após a última dose antes de mudar o tratamento. Mudança de antagonistas de vitamina K para Pradaxa e o antagonista de vitamina K deve ser suspenso. É importante mencionar que esse medicamento pode ser administrado logo que o RNI estiver menor do que 2. Para antagonistas, a mudança de Pradaxa para antagonista de vitamina K, o momento de início deve ser ajustado com o clínice de creatinina do paciente. Clínice de creatinina maior ou igual a 50 ml por minuto, iniciar o antagonista de vitamina K 3 dias antes de descontinuar o Pradaxa. Entre 30 e 50, iniciar o antagonista de vitamina K 2 dias antes de descontinuar o Pradaxa. Em caso de esquecimento de dose, a dose esquecida ainda pode ser tomada até 6 horas após o horário correto. Se passar mais que 6 horas, deve-se pular a dose esquecida. Não tomar dose duplicada para compensar a dose esquecida. Posologia. Pode ser ingerido com ou sem alimentos e com um copo de água para facilitar o trânsito do medicamento até o estômago. Prevenção de TEV em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica de grande porte. A dose recomendada é de 220 mg ou 2 cápsulas de 110 mg, uma vez ao dia. Prevenção de TEV após cirurgia de artroplastia total de joelho ou quadril. O tratamento deve ser iniciado por via oral dentro de 1 a 4 horas após o término da cirurgia, com uma única cápsula de 110 mg e continuar com 2 cápsulas uma vez ao dia, por um total de 10 dias no caso de artroplastia total de joelho, e por 28 a 35 dias no caso de artroplastia total do quadril. Tratamento de TVP ou EP agudas e prevenção de óbitos relacionados, dose diária de 300 mg, uma cápsula de 150, 2 vezes ao dia, após tratamento com anticoagulante parenteral por pelo menos 5 dias. E o tratamento deve continuar por no mínimo 6 meses. Prevenção de TVP e ou EP recorrentes e óbitos relacionados, a dose diária recomendada é 300 mg, uma cápsula de 150, 2 vezes ao dia. Outra droga bastante importante é a rivaroxabana, que é o medicamento Xarelto do laboratório Bayer, que é um antagonista do fator 10A, produzida pela Bayer, nas doses de 10, 15 e 20 mg. Também é uma medicação VO, ingerida na forma da droga propriamente dita, início de ação 2 a 3 horas após a administração, e a biodisponibilidade da droga é maior quando a mesma é ingerida com alimentos, 66% sem comida e 100% com alimentação. Não há efeito dispéptico significativo nem redução de sua absorção com o uso concomitante de inibidores de bomba de prótons. A excreção renal é de aproximadamente 35% da droga e a sua meia-vida é de 5 a 9 horas nos jovens e de 11 a 13 horas em idosos. A interação medicamentosa com drogas metabolizadas via citocromo CYP3A4 hepático, tais como cetoconazol, ritonavir, claritromicina e eritromicina. Alguns dados clínicos importantes. Ele é indicado para a prevenção de tromboembolismo venoso em pacientes adultos submetidos à cirurgia eletiva de artroplastia de joelho ou quadril. Nesse caso, em doses de 10 mg uma vez ao dia, iniciada no mínimo 6 horas após a cirurgia. A primeira dose a ser comparável como VO em relação ao IV subcutâneo, na fase inicial de tratamento de TVP e TEP,
conforme estudo Einstein de 2010 e 2012. Em relação à cirurgia, se um procedimento invasivo, uma intervenção cirúrgica forem necessários, a rivaroxabana 10 mg deve ser interrompido pelo menos 24 horas antes da intervenção, e se possível com base no julgamento clínico do médico. Se o procedimento não puder ser adiado, o aumento do risco de sangramento deve ser avaliado em relação à urgência de tal intervenção. A administração de rivaroxabana deve ser reiniciada o mais rapidamente possível após o procedimento invasivo ou a intervenção cirúrgica, desde que a situação clínica do paciente permita e a hemostasia adequada tenha sido restabelecida. Em relação ao tratamento de TEV, a dose utilizada é de 15 mg a cada 12 horas por 3 semanas. A partir daí, recomenda-se para o período de tratamento estendido e prolongado a dose de 20 mg ao dia. A comodidade posológica, a dose única diária, é um fator a ser considerado, pois pode influir na aderência do paciente ao tratamento, melhorando o seu resultado. No entanto, é importante ressaltar para o paciente a necessidade de adesão rigorosa ao uso dessa medicação, já que a perda de uma única dose já é suficiente para deixar o paciente desprotegido do seu efeito anticoagulante e, portanto, sujeito a um novo evento de TEV. Posologia, como eu mencionei, as doses usuais recomendadas para a prevenção de TEV e cirurgia ortopédica é um comprimido de 10 mg uma vez ao dia, com ou sem alimento. Duração do tratamento. A duração do tratamento depende do tipo de cirurgia ortopédica. Após cirurgia de grande porte, do quadril, os pacientes devem ser tratados por 5 semanas. Após cirurgia de grande porte de joelho, os pacientes devem ser tratados por 2 semanas. Em relação ao método e frequência de administração, a dose inicial deve ser tomada de 6 a 10 horas após a cirurgia, contanto que tenha sido estabelecido a hemostasia. Aqui, em relação a indicações de posologia, a artroplastia de joelho e de quadril, o tempo de tratamento, e também em relação à prevenção de AVC em fibrilação atrial, que é uma das indicações desse tipo de medicamento, e também em relação ao tratamento de TPP e profilaxia de TVP e EP recorrentes. E nessa figura, nessa ilustração, vocês podem observar o tempo de tratamento e as dosagens recomendadas. Em caso de esquecimento de dose, o paciente deverá tomar a dose 10 mg de rivaroxabana assim que se lembrar e no dia seguinte continuar tomando o comprimido uma vez ao dia como antes. Algumas interações medicamentosas importantes. Então, existe a chamada contraindicação absoluta, que seria relacionada num sistema de cores, cor vermelha, antimicóticos azólicos, inibidores da protease. Em relação a alterações de dose, seria a cor laranja, rifampicina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, e nível amarelo, que seria a cautela, eritromicina, claritromicina, ciclosporina ou tacrolimus e fluconazol. Outro medicamento que nós vamos comentar é a apixabana, que é o Eliquis do laboratório Pfizer. Ele é um antagonista do fator 10A também, produzido por BMS, licenciado para a Pfizer na dose de 2,5 e 5 mg. E a apixabana prolonga testes de coagulação, como o TP e também o RNI e o TTPA. É uma medicação VO, assim como os anteriores que eu mencionei para vocês, ingerido na forma da droga propriamente dita, início de ação 3 horas após a administração, sendo que a biodisponibilidade da droga não se correlaciona com a alimentação e é de 50%. Não há efeito dispéptico significativo, nem redução de sua absorção, com o uso concomitante de inibidores de bomba de próton. Excreção renal é de aproximadamente 27% da droga e a meia-vida de 12 horas. Há uma pequena interação medicamentosa com drogas metabolizadas via citocromo CYP3A4, hepático, como eu já tinha mencionado anteriormente, com outras drogas. Indicação de uso é indicado na prevenção de eventos de tromboembolismo venoso em pacientes adultos que foram submetidos à artroplastia eletiva de quadril ou de joelho. Também é indicado para reduzir o risco de acidente vascular cerebral, AVC, embolia sistêmica e óbito em pacientes com fibrilação atrial não valvular. Comparado com a varfarina, a apixabana também diminui o risco de sangramento, incluindo a hemorragia intracraniana.
Aqui nós temos dois grandes estudos que foram realizados com a Pixabana e de acordo com as indicações aprovadas no Brasil. São os Advance 1, 2 e 3 e o Aristotle e também o Averroes, né? que estão listados aqui, inclusive com estas indicações e com estas dosagens aqui também. Foram publicados, esses trabalhos foram publicados nessas referências aqui embaixo, que vocês podem ver, ambas aqui no New England Journal of Medicine. Tratamento de TEV, considerado em alguns países, em alguns locais, uso off-label, pois não tem ainda autorização de registro em alguns países. A posologia para tratamento de TEV é de 10 miligramas a cada 12 horas por 7 dias. A partir daí, utiliza-se a dose de 5 miligramas a cada 12 horas por 6 meses. Além disso, demonstrou-se um excelente perfil de segurança na fase prolongada do tratamento, prevenindo a recorrência de TEV tardiamente, mas sem elevar as taxas de sangramento, tanto na dose plena como na dose profilática. Se o paciente apresentar duas dessas três características, idade maior do que 80 anos, peso menor do que 60 quilos e creatinina sérica menor do que 1,5 miligramas por decilitro, a dose deve ser reduzida para 2,5 miligramas a cada 12 horas após a primeira semana de tratamento com a dose plena. Após 6 meses de tratamento, durante o período prolongado, a dose utilizada como profilática de recorrência de TEV é de 2,5 miligramas a cada 12 horas. Em relação à dose insuficiência renal e hepática, nós podemos observar aqui, essas doses aqui, pacientes dialíticos ou com crise de creatinina menor do que 15 ml, não é recomendado. E aqui a dosagem, pacientes com crise de 15 a 29, 5 miligramas 2 vezes ao dia, porém usando com cautela. E pacientes com crise de creatinina acima de 30 ml por minuto, 5 miligramas 2 vezes ao dia. Já na insuficiência hepática, se ela for leve e moderada, sem ajuste de dose, na insuficiência hepática grave, não recomendado, e quando as enzimas estão elevadas, a ALT e a ST, 2 vezes acima dos limites considerados normais, ou bilirrubina maior do que 1,5 dos limites normais, usar com cautela. Em relação a procedimentos cirúrgicos, apesar de ela ser considerada de baixo risco de sangramento, suspender 24 horas antes. E em moderado ou alto risco de sangramento, suspender 48 horas antes. Se esses procedimentos não puderem ser adiados, deve-se tomar os cuidados em relação ao risco aumentado de sangramento pelo médico assistente, pelo cirurgião e pela demais equipe multiprofissional de saúde. Em relação às interações medicamentosas, eu mencionei que como essa droga tem interações principalmente com inibidores do citocromo P3A4 e o PGP, tais como a mildarona, naproxeno, diltiazem, verapamil, quinidina, não é necessário ajustar dose. Com cautela, sem ajuste de dose, nós temos a rifampicina, a fenitoína, a carbamazepina, a fenobarbital, o hipéricum perfurato, também conhecido como erva de São João, e AINES, incluindo a AS. Não é recomendado, né, tratamento simultâneo com agentes trombolíticos, antagonistas do receptor GP2B e 3A, inibidores diretos de trombina e outras drogas que estão mencionadas aqui neste quadro aqui. Então, aqui, resumidamente, nós temos também as características das moléculas que eu já listei para vocês, as principais características delas. Como nós estamos em uma videoaula, é apenas necessário dar um pause na tela e vocês avaliam com mais detalhes cada uma das características. Isso é muito importante quando o paciente relata que está em uso de uma delas e aí vocês vão verificar em relação à interação, em relação à administração com ou sem alimentos, e nesse contexto é bastante importante essa compilação de dados. Aqui nós temos os estudos com novos anticoagulantes orais para o tratamento de tromboembolismo venoso, em relação à segurança, em relação à eficácia, a tempo de tratamento, as dosagens também, e os estudos que foram listados
principalmente todos eles estão compilados aqui nesta publicação científica de 2016. Umas características farmacológicas dos anticoagulantes orais também, em relação ao alvo, né, a molécula-alvo, o sítio-alvo, a biodisponibilidade, dosagem, meia-vida, concentração máxima e também a monitorização rotineira de coagulação, se é necessário ou não é. Então, essa tabela também é bem interessante. Possíveis interações medicamentosas, efeitos nos níveis plasmáticos dessas novas drogas anticoagulantes orais, em relação a várias drogas que muitas vezes são utilizadas concomitantemente em pacientes que precisam de anticoagulação oral. Também esse quadro também é bem interessante. Outras drogas também, continuando, depois com mais calma vocês analisam, a tabela é autoexplicativa. E aí eu listei, nós temos alguns casos clínicos, né? Eu não vou discuti-los agora, mas vou apresentá-los apenas até para vocês procurarem raciocinar em termos deles. O caso clínico 1, paciente com 50 anos de idade, sexo feminino, fumante, usuária de anticoncepcional oral por 30 anos seguidos, após sentir formigamento do rosto e membros inferiores e superiores e começo de hemiplegia esquerda, procurou atendimento médico no PS e foi constatado o quadro de tromboembolismo venoso. Atendido e solicitado internação, dados laboratoriais TTPA 20 segundos, TS 30 segundos, TP/INR 0,7 e foi avaliado o caso e as condutas terapêuticas prováveis para discussão com o médico do paciente. Então, aí é uma situação para vocês proporem as medidas que seriam necessárias aí para ajuste ou para troca de tratamento ou até mesmo sugestão de medicamentos para esse paciente. Aqui nós temos o caso clínico 2, paciente sexo masculino, 58 anos, internado na UTI após infarto agudo no miocárdio, apresenta dados laboratoriais TTPA 40 segundos, o TP 14,8 segundos, e também para vocês analisarem, comentarem os resultados e os possíveis medicamentos utilizados nesse paciente e como normalizar o quadro clínico. Caso clínico 3, paciente sexo feminino, diagnóstico de TEV, em tratamento na fase prolongada, em uso de rivaroxabana, 20 mg uma vez ao dia. Apresentou dormência nos membros inferiores, procurou PS, foi atendida e dispensada pelo plantonista. Procurou a farmácia comunitária para discutir o caso clínico com o farmacêutico. E aí também, mesma coisa, qual anamnese poderia ser feita ao paciente, exames que poderiam ser solicitados, até com base na resolução do Conselho Federal de Farmácia 585/13, e qual a discussão possível com o médico do paciente e possíveis sugestões de condutas. Nesse contexto, né, até para fazer o fechamento, é possível nós avaliarmos esses novos anticoagulantes orais, face aos anticoagulantes orais tradicionais, como a própria varfarina, os prós e contras de cada um deles, e a escolha se dá muitas vezes por preferência do médico, juntamente com o farmacêutico, mas eu poderia dizer que nós estamos apresentando muitas mudanças nos últimos tempos e a incidência de doenças de origem hematológica e distúrbios de coagulação têm sido cada vez mais comuns e é necessário aí o farmacêutico estar cada vez mais inteirado dessa situação. Então, eu agradeço aí a atenção de todos vocês.